Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É a pergunta retórica que Hebreus faz e no contexto fica respondido que sim, né? Mas nós não vamos ficar só em Hebreus, nós vamos discorrer brevemente a respeito do papel dos anjos, quem eles são, qual a sua importância, se nós devemos adorá-los ou não, nesta reflexão de hoje. Fique conosco, vai ser breve, mas vai ser muito edificante. Anjos são seres espirituais criados por Deus, mencionados em muitas partes da Bíblia. Hebreus 1:4 descreve-os como espíritos ministradores, mostrando que sua existência está intimamente ou intrinsecamente ligada ao serviço a Deus e aos herdeiros da salvação. Em suma, de forma mais abrangente, é o que o versículo que nós acabamos de ler declara. São seres espirituais que foram criados, todos foram criados por Deus para diversas atividades. Entre elas, eles são servidores, eles são ajudadores dos homens. Eles cumprem ordens divinas de diversas formas. Uma delas é auxiliar os seres humanos. Salmos 91, versículos 11 e 12, fala sobre a proteção dos anjos. Inclusive, esse versículo foi utilizado pelo tentador quando tentava Jesus Cristo, dizendo: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Satanás usou este versículo para provocar em Jesus Cristo a intenção de usá-lo em benefício próprio, naquela circunstância em que ele tinha deixado de lado as suas prerrogativas, o seu poder divino, para morrer, para sofrer como um ser humano, passar por todas as provações, tentações, não pecar e assim morrer por nós, tendo o seu sacrifício aceito para a remissão dos nossos pecados. Quem são e o que fazem? Existem várias categorias de anjos. A Bíblia fala de serafins e querubins, entre outros. Seres celestiais mais próximos de Deus mencionados no livro de Isaías. São os serafins e os querubins. Eu queria que você ignorasse essas figuras que eu estou usando aqui. São apenas ilustrações para a nossa reflexão de hoje. Não quer dizer que anjo algum seja exatamente dessa forma, até porque nós sabemos que eles podem se apresentar em alguma ocasião específica aos seres humanos, de acordo com formas convenientes, né? Por mais que esse assunto seja polêmico, eu não vou entrar muito nessa questão aqui, mas a Bíblia relata ou dá a entender que os anjos muitas vezes apareceram em forma humana às pessoas. Arcanjos, anjos especiais mencionados na Bíblia, cujo nome significa mensageiro ou príncipe. Anjos guardiões, designados para cuidar dos crentes. Quando eu falo crentes aqui, é aquele que crê, independente da sua denominação, das pessoas individualmente, como destacado nas palavras de Jesus. E aí mais, anjos de adoração. Que anjos são esses? São os anjos que cantam, louvam e glorificam a Deus nos céus. Há uma categoria de anjos que se ocupa aliás, tem a nobre ocupação de louvar a Deus sempre. O louvor contínuo, a exaltação da magnificência, da majestade divina, né? Deus é sempre adorado, entronizado em meio aos louvores. Qual a importância dos anjos para a fé cristã? Primeiro, eles são mensageiros, né? O anjo Gabriel trouxe a notícia da concepção de Jesus à jovem, muito jovem Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. Proteção. Um anjo protegeu Daniel
na cova dos leões, conforme relatado pelo próprio Daniel no capítulo 6, versículo 22. Se você não conhece a história de Daniel na cova dos leões, eu te convido a pesquisar a respeito do assunto, é muito edificante. 3. São seres celestiais. Os anjos são seres que têm acesso ao reino espiritual, possuem muita sabedoria e conhecimento. São também reflexo da bondade de Deus. Os anjos são um testemunho do amor de Deus pela humanidade. Olha quantas vezes eles são mencionados na Bíblia como cumpridores de missões que nos auxiliam, que nos protegem, que nos trazem informações importantes, revelações. Você vai ver isso, inclusive, no livro de Apocalipse. Você vai entender melhor qual é, eu vou falar daqui a pouco, qual deve ser o nosso relacionamento com os anjos, né? O papel dos anjos como servidores de Deus. Os anjos são mensageiros divinos e que fazem a vontade de Deus e executam comandos. Servidores dos crentes, daqueles que creem, pessoal. Os anjos são designados por Deus para proteger e orientar de acordo com a sua vontade. Como os anjos auxiliam os herdeiros da salvação? Está aqui, já citamos, mas está aqui um rápido enumeração, né, do que eles fazem. Salmo 91, eu já citei até no começo, porque Deus dá ordem aos seus anjos para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos e nos sustentem para que não tropecemos em pedra alguma. Agora a pergunta que muita gente se faz, e até por ignorância algumas pessoas agem erroneamente, precipitadamente a esse respeito. É correto adorar a anjos? Imagina você, se você se deparar com a aparição de um anjo, né? Um ser bonito, celestial, com aquela atmosfera gloriosa, causaria certamente um temor, principalmente se a pessoa não estiver familiarizada com questões espirituais. A pessoa vai temer, é natural, isso aconteceu com o apóstolo João. Apesar do respeito e reverência devido aos anjos, eu vou até usar essa palavra aí, abrandar, não seria, eu acho que respeito propriamente, né, como co-herdeiros da salvação, que vai ficar claro nesse texto. A Bíblia enfatiza que a adoração é reservada a Deus. Em Apocalipse 22, versículos 8 e 9, João é repreendido por tentar adorar um anjo. Olha o texto aí. E eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E depois que as ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ou seja, o anjo está dizendo: João, espera aí, não me adora, não se prostra diante de mim. Eu sou mais um, eu estou aqui para somar, para te ajudar, você, aos profetas e todos quantos crerem. Todos nós somos irmãos, todos nós somos servos de Deus. Não me adora, não faça isso, adora a Deus. Tá, mas alguém pode dizer, tem momentos na Bíblia em que alguém adorou anjo. Será que tem? Vamos ver do que se trata? Anjo do Senhor. Você já ouviu falar do anjo do Senhor ou da expressão o anjo do Senhor? Esta figura aparece em várias passagens do Antigo Testamento e é considerada por muitos como uma teofania. O que é uma teofania? Uma aparição divina. Uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Um exemplo notável é quando Abraão recebe o anjo do Senhor em Gênesis 18. Aqui, diferentemente de outras aparições angelicais, o anjo do Senhor aceita a adoração, que indica uma natureza divina. Olha o texto aí que embasa essa afirmação.
e levantou os seus olhos, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Note que ele se referiu a um deles, não foi aos 3, né? Ele se dirigiu a um deles: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Ou seja, que não vá embora sem conversar, sem dialogar, sem ter uma aproximação do teu servo, né? Entendia Abraão que se tratava de uma manifestação divina. E o anjo, né, o anjo foi adorado, né, o anjo do Senhor, a Bíblia fala disso, entendem os teólogos que seria uma teofania ou uma manifestação de Deus visível, né? Seria uma manifestação de Jesus Cristo antes deste vir ao mundo em forma humana, antes dele nascer em forma humana, se tornando um de nós no aspecto do corpo físico, né? Da natureza humana, mesmo não tendo pecado. Por isso, essa atitude diferente. Ele recebeu a adoração. E há outras passagens também onde a expressão o anjo do Senhor é mencionada, né? O fato é que a Bíblia dá mostras de que Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, ele que estava presente ou esteve presente em todos os momentos, a palavra diz que tudo que foi criado nele e por ele. Então ele merece adoração. Ele sempre existiu como Deus, sendo uma das pessoas da Trindade. Por mais profundo e difícil de entender que possa ser para seres humanos limitados no tempo e no espaço como nós, é perfeitamente possível para aquele que não conheceu limite algum, ou seja, o Deus Criador de todas as coisas. Certamente muitos mistérios, questões que nós não somos capazes de entender plenamente hoje, serão mais claras quando nós pudermos estar presentes ou na presença de Jesus Cristo, pessoalmente, quando nós formos recebidos naquele grande dia com palavras semelhantes a estas: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que já vos está preparado por herança desde a fundação do mundo. Sabe, o Deus que não pode ser surpreendido, ele já sabia de todas as coisas. E a despeito de toda a teimosia, de todo o pecado, de tudo de ruim que o ser humano iria fazer por conta da queda, ele resolveu, ou sempre esteve decidido, a nos criar e a nos resgatar, para que um dia nós pudéssemos estar com ele para sempre. E uma das promessas mais maravilhosas que existem é: ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todo sofrimento de hoje vai ter fim. Toda tristeza, toda solidão, tudo que nos tira a paz vai ter fim, porque ele nos comprou por bom preço, morrendo ele mesmo na cruz, sem pecado. Ele, aliás, a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa culpa. Ele nos comprou por bom preço. Cabe a nós acreditarmos neste sacrifício ou não. Existe uma ilustração presente entre os pregadores que diz: o sacrifício de Jesus Cristo, eu estou finalizando, o sacrifício de Jesus Cristo, ele se equipara a uma seguinte ilustração: alguém que recebeu um depósito na sua conta com milhões de reais. Imagina que você tenha recebido aí 5 milhões de reais na sua conta. Alguém depositou para você gratuitamente. E você não sabe disso ou não acredita nisso, você continua vivendo sem conforto algum, sem poder comer as coisas que você gostaria,
sem poder pagar as despesas, arcar com as necessidades que você tem, simplesmente porque você não acredita que o dinheiro está na sua conta. Já está disponível, Jesus Cristo já comprou. Muita gente acha que é bom demais para ser verdade, nem vai conferir para ver. Se a pessoa se desse pelo menos ao trabalho de experimentar, crer, começar a agir de acordo com as Escrituras, mas nem isso ela faz. Mas há alguns que ouvem a palavra e creem, e essa palavra produz resultados e essa pessoa passa a viver em novidade de vida. Eterno Deus, eu te peço agora, desvenda os mistérios da salvação diante daqueles que nos assistem, que eles possam entender que a tua misericórdia é tão grande que o Senhor nos comprou a salvação com a própria morte do teu Filho, com o próprio sangue precioso derramado na cruz, para que não fosse mérito de homem algum, porque nós nada poderíamos fazer por nós mesmos, mas o Senhor, na sua infinita bondade, se sacrificou por meio da morte de cruz, para que todos aqueles que recebam o teu sacrifício sejam transformados, sejam justificados pelo poderoso sangue derramado na cruz. Faz com que as pessoas entendam este, que é o grande mistério, que faz toda a diferença na existência humana. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.